A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Revista Justiça. Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos repercutir uma tragédia, podemos dizer assim, porque uma menina de 8 anos, ela morreu após participar do perigoso desafio do desodorante aqui perto, em Ceilândia, no Distrito Federal. A prática, que viralizou nas redes sociais, consiste em inalar ou aplicar desodorante em excesso até causar o desmaio ou a parada cardíaca. A criança foi encontrada inconsciente pela mãe no banheiro da casa e, apesar de ser socorrida, ela não resistiu. O caso acende um alerta sobre os riscos de desafios virtuais e a necessidade da orientação parental. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Digital, o Dr. Fernando Peres. Dr. Fernando, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes todos da rádio. Em que pese a notícia triste, é um momento importante para a gente conversar sobre esse assunto, né? E estamos falando, não é o primeiro caso, né, doutor Fernando Peres? Fazendo uma rápida pesquisa aqui, tivemos uma situação parecida, não só aqui no Distrito Federal, mas já em Pernambuco, uma outra menina de 11 anos. Esse caso de Pernambuco, que aconteceu agora no mês de março, é um dos muitos casos desse desafio, né, do desodorante, e um dos muitos desafios que são prejudiciais. Na verdade, eles são, a gente pode considerar como incitação, né, a algumas práticas criminosas, ilícitas, dentre muitos que a gente tem visto desde lá atrás, né, o desafio da baleia azul, por exemplo, que causou grande comoção, né, infelizmente muitas crianças tirando a vida, se mutilando. Aí esses desafios, eles continuam nas redes sociais, né? Por mais que as crianças, né, até então as crianças acabam se tornando adolescentes e talvez acabam mudando um pouco o foco, né, ou acabam entendendo um pouco mais os riscos desses desafios, novas crianças e novos adolescentes acabam entrando na internet, nas redes sociais, e isso acaba gerando, então, uma constante, não só a evolução desses tipos de prática, desses desafios, desses crimes, mas uma manutenção também. Então é algo que dificilmente a gente vai conseguir fazer que deixe de existir, por isso que temos que partir por uma conscientização das crianças, dos adolescentes e principalmente dos pais. Então esses casos não foram os únicos, diversos tipos de desafios têm sido feitos, principalmente nas redes sociais, para as crianças que têm acesso hoje cada vez mais de forma mais precoce, né, à internet, a um celular e às redes sociais. Doutor Fernando Peres, e a responsabilidade das plataformas que divulgam estes vídeos? Como é que fica? Essa é uma discussão extremamente atual e importante e que deve ser mais objetiva, porque, veja, a legislação, em tese, fala que a priori, né, claro que não é uma regra, mas que as redes sociais, as plataformas não seriam responsáveis pelo conteúdo de terceiros. Mas isso, em alguns casos, como nesses casos de conteúdos que causam um efeito imediato, o próprio conteúdo, é possível dar um juízo de valor sobre ele, né? Ou seja, é possível identificar que esse é um conteúdo prejudicial, deve, né, responsabilizar as plataformas por essas questões. Então, hoje, claro que é muito difícil, é inviável para uma plataforma manter uma verificação, por exemplo, manual, humana, porque a quantidade de vídeos que é publicada a cada segundo, a cada minuto é muito grande. Mas, em que pese a verificação humana não seja possível, existem tecnologias, inclusive com o uso de inteligência artificial, mas tecnologias já, diversos tipos de tecnologias já utilizadas nas plataformas, que permite você identificar o conteúdo de um arquivo e impedir o seu compartilhamento. Então, o Brasil ele deve ser mais rígido, deveria ser mais rígido na aplicação de penas, e prever isso na legislação, prever também penas mais duras, porque em outros países as redes sociais são muito mais controladas, e não no sentido de censura, mas são muito mais acompanhadas, e delas é muito mais exigido
que não permitam nem mesmo a publicação, não é publicar e depois retirar, mas não permitir mesmo a publicação desse tipo de conteúdo. Então, entendo, e é claro esse entendimento de que as plataformas de redes sociais, todos aqueles que permitem a publicação desse tipo de conteúdo, porque no final a quantidade de conteúdo, e não necessariamente só esse tipo de vídeo, né, esse tipo de conteúdo, mas a publicação de vídeos, de fotos, ela acaba trazendo uma monetização, né, um lucro para as redes sociais. Então, assim, ela é responsável e ela deve não só evitar, mas proibir, impedir a publicação desse tipo de conteúdo, e as penas deveriam ser mais duras para que elas pudessem entender a gravidade que é publicar, permitir que um conteúdo como esse seja publicado, e uma criança que não tem o discernimento necessário, mas tem o acesso, né, tem a possibilidade de acesso e retirar a própria vida, né? Doutor Fernando Peres, e os pais, como ficam nessa hora? Acredito que muitos devem chegar para o senhor e dizer: mas, doutor Fernando Peres, eu acredito que meu filho, estando em casa, né, no quarto dele, no computador ou no celular, está seguro. Não é assim, né? Não é bem dessa forma, né? De fato, existem poucas possibilidades, sim, impedimentos técnicos, né, possibilidades técnicas da gente impedir que as crianças tenham acesso a determinado tipo de conteúdo, e muitas vezes esse acesso ele é escalonado, ou seja, ele vem aos poucos, né? Então a gente acha que os nossos filhos estão vendo desenhos, estão vendo ali vídeos de influenciadores infantis, né, vídeos inofensivos, mas às vezes começa vindo um vídeo um pouco mais agressivo, um vídeo com agressividade média, até que chega um vídeo extremamente com potencial lesivo, assim, contra a integridade física, não só a moral, não só a integridade psicológica, né, que isso prejudica também, mas a integridade física ali da criança e do adolescente. E às vezes a gente dá o celular na mão deles e não toma conta, né? A gente acha que por ser, por exemplo, uma boa criança, uma criança educada, por ser um bom aluno, ter boas notas, que isso não vai acontecer. Mas, às vezes, esses vídeos acabam aparecendo até pelo próprio algoritmo da rede social, que acaba permitindo, né, que há uma sugestão desses vídeos. Isso acaba acontecendo aos poucos e às vezes os pais não percebem. E os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande nisso. Veja que a gente não pode permitir que as crianças, principalmente as crianças, tenham um acesso não monitorado, um acesso livre, por exemplo, a redes sociais. A gente deve impor regras de horário, permitir que acessem, por exemplo, quando estiverem próximos de nós. Existem aplicativos que a gente pode instalar no celular que impedem, por exemplo, o acesso a determinados conteúdos, conteúdos, né, de forma em horários ali não permitidos, ou aplicativos também que eu não permito. Então a gente deve se fazer valer das ferramentas que estão disponíveis e, claro, a educação digital, a conversa, explicar e sermos firmes, né? Claro, os objetivos no potencial agressivo e lesivo de tudo isso é extremamente importante, porque a criança ela recebe um conteúdo como esse, ela não vê como algo perigoso, né? O senso de discernimento da criança é extremamente diferente de um adulto, de uma pessoa, até de um adolescente que está acostumada com esse conteúdo, né? Acostumado, eu digo assim, e tem um entendimento melhor sobre o perigo desse conteúdo. Então a gente não deve presumir que a criança está livre, que a rede social não vai eventualmente permitir que um conteúdo que é aparentemente inofensivo traga um grande prejuízo para ela e para toda a família, né? Doutor Fernando Peres, então vamos lá. Os pais devem conversar com os filhos, devem estabelecer regras, acompanhar as atividades desses filhos. E o senhor falou também sobre os controles parentais. O que temos hoje de ferramentas para esse controle? É possível fazer isso por meio de aplicativos? Sim, tanto no celular com aplicativos, programas de computador. Nesses aplicativos existem diversas opções, inclusive gratuitas e outras pagas com mais funcionalidades, que permitem, por exemplo, fazer um controle de horário. Por exemplo, olha, em determinado horário você só pode acessar determinado tipo de aplicativo. Não pode acessar rede social, mas pode acessar isso ou pode acessar aquilo. E esses podes e não podes, eles devem ser muito bem ponderados, ou seja, a gente deve ser bastante rígido nesse tipo de permissão.
A conversa, então, existem aplicativos, existem programas de computador em que pode fazer isso. Eu devo também, com bastante frequência, pegar o celular do meu filho e veja, há algum tempo atrás, questionaram a respeito de uma privacidade dos nossos filhos, da criança e do adolescente. É claro que existe privacidade, inclusive para criança, inclusive para adolescente, mas não a privacidade de permitir que ela converse, ou que ela publique, ou que ela compartilhe dados e informações com qualquer pessoa. Essa é uma privacidade monitorada, é uma privacidade que ela precisa ser em acordo ali, né, de uma forma muito clara, objetiva ali com a criança, né? Então, os pais, eles devem pegar os celulares dos filhos, verificar qual é o histórico ali de acesso, verificar quais as páginas, quais as conversas que tem tido acesso, com quem tem conversado, porque, veja, isso não isso é um dever, inclusive, né, pela própria legislação, mas é um dever dos pais saber que tipo de educação, que tipo de acesso, que tipo de informação os filhos têm conseguido com isso. E não é porque nós acreditamos que, de fato, os nossos filhos sejam boas pessoas, sejam educados, sejam instruídos ali com as devidas proporções, né, naturalmente de idade, mas imaginar que isso não vai acontecer. Porque os criminosos profissionais e não profissionais, eu digo, aquelas pessoas que realmente estão ali na internet para o cometimento de crimes e obtenção de arquivos, de fotos, de questões, né, muito agressivas também, e os não profissionais, que são aqueles outros adolescentes que querem se passar por influenciadores, que querem obter algum tipo de reconhecimento ali entre outros adolescentes, por exemplo, e acabam propondo, induzindo esses desafios de forma, muitas vezes, pensada ou não pensada, né? Não quer dizer que ele não teve a intenção de que algo grave acontecesse com a criança ou adolescente, que eventualmente ele não tenha responsabilidade, né? Todos têm responsabilidade, mas esses conteúdos, eles acabam chegando de uma forma, muitas vezes aleatória, ou às vezes o amiguinho do nosso filho, que acabou caindo nessa armadilha, compartilha, né, com os nossos filhos. Ou seja, muitas vezes vem com alguém de confiança, ou com alguém que nós confiamos também. Então, por isso que o uso desses tipos de aplicativos é importante. A conversa é extremamente essencial, inclusive para que os nossos filhos tenham a liberdade de chegar até nós, de chegar até os pais ou os responsáveis, aqueles que estão cuidando deles, né? Que tenham a liberdade para poder conversar e mostrar, olha, recebi isso, o que eu devo fazer, recebi isso, fiz aquilo, o que eu devo fazer agora, porque por muitas vezes os filhos, eles deixam de conversar com os pais, as crianças deixam de conversar com os responsáveis por medo, por vergonha, ou até mesmo por uma ameaça desses criminosos que dizem que vão tirar a vida, que vão ameaçar, que vão bater nos pais, por exemplo, se a criança for lá contar. Então, não podemos presumir que eles estejam 100% seguros, porque, na verdade, assim, o perigo, ele ronda a todo momento, a todo dia, a cada acesso ali na internet. Dr. Fernando Peres, existem ferramentas de graça que os pais podem instalar para fazer esse controle parental? Sem dúvida, existem muitas ferramentas para computador e aplicativos de celular que permitem esse tipo de controle, e é extremamente importante. Essas ferramentas, por exemplo, eles podem avisar sobre determinado tipo, quando acessa algum conteúdo, ou quando determinada palavra, por exemplo, for acessada, e vale a pena, e existem alguns aplicativos que mesmo pago não custam muito, que vale a pena a gente testar e eventualmente até verificar dentro das condições, né? Se eu puder fazer o pagamento de algum aplicativo que eu já tenho utilizado para ter mais funcionalidades, mas se não, procurar uma versão gratuita, independente de qual seja o aplicativo, e são muitos que a gente pode encontrar, é importante a gente ter esse controle, não somente o aplicativo, a gente pegar o celular e fazer esse acompanhamento, aliado também, né, à conversa, à conscientização pelos pais, pelos responsáveis, inclusive dentro do ambiente escolar,
que é uma previsão da legislação que a escola também trate dessas questões como né, prevenção a crimes, prevenção a bullying e muitas outras ofensas que os alunos, ou seja, as crianças e adolescentes podem receber também. Aí já tem pai me falando aqui, mas Sérgio, como eu vou saber baixar um aplicativo para fazer esse controle e como é que eu faço para saber se é realmente um aplicativo original, não é algo que possa sabotar o meu próprio computador? De fato, assim, quando se trata de aplicativos de celular, por exemplo, eu devo procurar, primeiro, eu devo sempre fazer o download desses aplicativos direto lá no repositório de downloads, né? Lá onde eu faço o download, onde eu conheço, né, que tem o portal, né, o aplicativo onde eu faço o download, ir lá e procurar. Mesmo se eu tiver a indicação de algum aplicativo, procurar por esse aplicativo lá. E não instalar aplicativos, por exemplo, fazer uma busca na internet ou fazer uma busca em redes sociais. Hoje é muito comum a gente buscar por informações nas redes sociais e instalar algum aplicativo por meio de algum link que a gente acessa, que a gente toma conhecimento fora, né? Porque existem criminosos que querem aplicar golpes dessa maneira também. Então, eu devo lá no repositório de aplicativos oficial lá do meu celular, do meu sistema operacional, e fazer esse download. Algo que é muito importante também, isso serve para qualquer outro aplicativo, principalmente aqueles relacionados à segurança, é verificar os comentários de outros usuários. Eu posso ver a experiência que os outros usuários tiveram. Lá eles vão dizer se foi fácil a instalação, se o uso desse aplicativo foi fácil, se ele achou difícil. Então isso pode ser uma grande dica para nós também. E a mesma coisa vale para o computador, né? Fazer busca e procurar ali por indicações de aplicativos e evitar, né, fazer a instalação, obter esses aplicativos por sites que nós não conhecemos, por mais que tudo pareça bonito. Ou seja, devemos buscar por indicações e saber o que outros usuários, que tipo de experiência que os outros usuários tiveram ao utilizar esses aplicativos. Repercutimos aqui na Rádio Justiça a triste notícia de uma menina de 8 anos que morreu após participar do perigoso desafio do desodorante em Ceilândia, no Distrito Federal. A prática que viralizou nas redes sociais consiste em inalar ou aplicar desodorante em excesso até causar desmaio ou parada cardíaca. Essa criança ela foi encontrada inconsciente pela mãe no banheiro de casa e, apesar de socorrida, não resistiu. E o caso acende de novo esse alerta sobre os riscos e desafios virtuais e a necessidade de uma orientação parental. Conversamos sobre isso com o Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital. Dr. Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço pela oportunidade de discutir algo que é tão importante para todos nós. Tenha uma excelente semana.